MS Dia Preview, salam aleikum. Estou aqui com uma entrevista, mais uma entrevista do MS Dia Preview do professor reitor, o Dr. Jamal Salem, que agora é pré-candidato a deputado federal. Mas ele fala também de toda a sua trajetória na política, como vereador, até secretário municipal de saúde, que foi também. E faz também uma análise sobre o cenário atual da vida pública. Se fosse você, ficava no vídeo. Doutor Jamal, obrigado aí pela vinda. Muito obrigado pelo até convite. Falei salam aleikum aí, né? O senhor que representa também uma parcela de uma das etnias aí que compuseram Campo Grande, né? No nosso povo, nossa gente, que de tantas misturas, né? O povo árabe tem uma influência enorme, né, na nossa capital. E dessa influência, muita gente que participou da vida pública, da política, entre eles o senhor, né? É verdade. Assalamu alaikum é a paz de Deus, né? E aí eu vou responder o alaikum assalam, que também a paz de Deus esteja com você, né? Essa que é a resposta quando você cumprimenta alguém com assalamu alaikum. É um prazer, é um imenso prazer estar aqui, que realmente o seu programa e a transmissão, né, através das redes sociais, muitas pessoas que assistem, elogiam, por sinal, como já tive um tempo bem atrás, né, uma entrevista que repercutiu bem. E quando você me fez o convite, para mim, falei, não, é uma honra estar presente e falar um pouco de cada assunto que você for fazer as perguntas. A honra é nossa também. É interessante até a gente começar a entrevista nesse sentido, que Campo Grande é uma cidade pacífica, né? Uma cidade de vários povos que formaram uma cidade próspera, né? Uma cidade de gente trabalhadora e uma cidade harmônica, né? Que nos últimos anos tinha até perdido um pouco essa tradição, a política ficou mais acirrada, então o senhor viveu os dois lados, tanto dessa construção, dessa representatividade disso. O senhor fica sem mandato nos últimos anos, mas antes disso, esteve por muito tempo na política, né? Foi mais ou menos o quê? 2 décadas? O senhor esteve sem mandato, sempre representando ali na Câmara. Desde 1996, quando eu concorri ao mandato de vereador, fiquei como suplente e 2 anos depois assumi. E bem antes disso, eu sempre tive o trabalho social, que eu nunca deixei até hoje. Que é o que te leva para a política. Exatamente. Por quê? Porque você está em contato com a população, nos bairros, e aí você começa, ao mesmo tempo que você está cuidando da parte da saúde, você começa a ouvir as reivindicações. E você começa a observar que realmente, se eu estivesse ocupando um cargo público como vereador, né, como fui e estou, você poderia ajudar bastante essa comunidade, porque você tem uma facilidade para estar conversando com seus colegas vereadores, para aprovar as indicações, os projetos de leis, você tem facilidade para estar conversando com o prefeito ou a prefeita, como hoje nós temos a nossa prefeita Adriane. Esse ciclo maior da tua vida pública, ele coincide justamente com um período de melhor crescimento de Campo Grande, de qualidade de vida, onde a cidade atingiu índices fantásticos para a parte de saúde e de outras áreas também, né? O que deu para fazer naquela época que a gente precisa repetir hoje? Porque a gente também, depois disso a gente vai voltar nesse assunto, viveu um período meio obscuro, complicado para Campo Grande, a cidade não se encontrou tanto com relação àquela Campo Grande de antes, que vivia como uma referência para todo o Brasil, de uma cidade capital com cara de interior, com muita qualidade de vida e tudo mais. Aquele período foi meio que um período de ouro, né, para Campo Grande, onde a cidade não cresceu tanto e conseguiu se ajustar naquele sentido. O senhor esteve na Câmara, lá, né, viveu muito essa época e acompanhou de perto os gestores, né, que estiveram, né, administrando a cidade naquele período. Exatamente. Você sabe que a cidade, à medida que vai crescendo, vai surgindo as reivindicações, os problemas, como na saúde, na educação, na infraestrutura, na habitação, enfim, a cidade está em movimento e o governante, seja municipal ou governador, tem que acompanhar, né, essas evoluções. Eu tive a oportunidade de ser vereador junto com
o nosso atual pré-candidato ao governo, André Putinelli, que foi prefeito por 2 mandatos. Considerado por muitos como o melhor prefeito. Exatamente. E ele foi uma pessoa ativa naquele momento quando era prefeito, né, e como governador também, mas vamos falar desse período Era como verdade prefeito. que ele ia no posto de saúde? Fiscalizava tudo, não só posto de saúde, como as obras, ele ia lá ver o asfalto, as infraestruturas, ia nas escolas, ouvia a população. Isso que é a vantagem. Eu acredito assim, que a pessoa que é pública, qualquer cargo que seja, ele tem que ter contato direto com a população. Lógico, nós temos assessoria, mas deixa a assessoria executar aquelas reivindicações que as pessoas passaram a sentir muita falta também. Exatamente. Política isolada e tal. Então a gente sente, realmente tem. Eu tenho feito isso. Eu, nas minhas visitas, eu tenho sempre contato com a população e eu recebo as reivindicações e, lógico, nós temos uma equipe excelente lá no meu gabinete, a gente consegue distribuir e fazer os encaminhamentos para as secretarias para poderem ser atendidas. Lógico, nem tudo é atendido, mas a maioria são, porque são coisas assim simples. E necessárias. Tá? E necessárias As pessoas também. não vão pedir devaneio, né, para a Câmara, geralmente, quando vai solicitar uma questão da rua dela, do bairro dela. É um problema real, né? Um problema que não é só dela, é de todo mundo, toda uma comunidade. Né? Exatamente. E às vezes também, falta aquela atenção por parte do atendente de ouvir o outro lado da pessoa. Por exemplo, com troca de lâmpada, um exemplo simples. Nós temos muitas lâmpadas, quer dizer, a prefeitura tem muitas lâmpadas para trocar, para fazer, tem estoque e tudo. Às vezes, um simples desentendimento entre atendente e o morador cria uma crise e às vezes a pessoa fica esperando meses e anos, talvez. E o problema não resolve. E o problema você consegue resolver tão rápido. Isso o senhor está falando de uma Câmara Municipal, mas em Brasília acontece a mesma coisa. Hoje o senhor é postulante, é pré-candidato a deputado federal. Você acredita que também existe esse tipo de lacuna entre Brasília e os municípios? Né? Porque os municípios, coitados, com o orçamento que eles têm, se Brasília ficar isolada do resto do Brasil, como acontece muitas vezes, fica difícil para o município administrar tudo, né? E com o dinheiro que tem, né? Não, realmente, eu sou pré-candidato... Ainda mais na saúde, né, doutor? Exatamente. Eu sou pré-candidato a deputado federal, nunca saí candidato a estadual nem a federal, então por isso a convite do nosso pré-candidato ao governo, André Putinelli. Como que ele te convenceu a fazer algo que o senhor nunca tinha feito? Ele começou a falar, você é muito querido aqui em Campo Grande, no interior, eu conheço seu trabalho social há muitos anos, eu preciso que você está na nossa fileira, porque é muito diferente você ser um apoiador e ser candidato. Porque quando você é apoiador, você tem aquele tempo para você pedir o apoio para determinado candidato. E quando você é candidato, você se envolve diretamente com a campanha. E o pré já passa por muita correria, né? Ele não para quieto, ele tem que avisar todo mundo que ele pode vir a estar como candidato. Porque a candidatura começa como pré e se oficializa após a convenção, que vai ser agora dia 5 de agosto. Na pré-caminhada, você já correu bastante o Estado, Campo Grande, para avisar desse desafio? Sim. Na realidade, eu nunca parei de andar, de trabalhar no interior como médico. Sempre estive presente em mais de 50 municípios. E essa especialidade que o senhor exerce é uma especialidade até rara, não tem tantos urologistas em Mato Grosso do Sul, deve haver um déficit. Né? Exatamente, uma especialidade rara, quer dizer, tem, mas tem deficiência, muita deficiência no interior principalmente. Então você imagina, quando eu vou, por exemplo, para o município realizar um mutirão de saúde do homem, você leva toda aquela estrutura, ultrassom, aí você consulta o paciente, faz o ultrassom, dá a receita ou faz um pedido de exame e o paciente é liberado. Quer dizer, você faz tudo isso como se fosse uma consulta única. Inclusive que nós criamos isso na época quando eu fui secretário municipal de saúde, porque facilita muito. Nós tínhamos consulta única na ginecologia. E o homem não gosta muito de ir no médico. Né? Exatamente. Também. Exatamente. É verdade. Tem medo. Então, com esse trabalho, na realidade, eu tornei muito conhecido, não só em Campo Grande, no estado todo.
E agora, como pré-candidato a deputado federal, e as pessoas tomaram conhecimento, me apoiaram muito, me apoiaram muito. Aqui a gente não pode falar das minhas propostas, o que nós vamos fazer, porque ainda não está oficializada a candidatura. Mas eu digo para você uma coisa importante aqui, a função de um deputado federal, ele pode fazer muitas emendas, tá? Muitas emendas para o estado todo, como também ele tem uma influência direta com o governador, com os secretários estaduais do governo, de fazer alguns convênios, principalmente na área de saúde. Que formam política de Estado. Exatamente. Onde, por exemplo, hoje, por exemplo, nós temos uma deficiência grande nas cirurgias eletivas. É difícil alguém que não tem um amigo, um parente que está 1 ano, 2 ou 3 anos aguardando, tá? Por exemplo, sexta-feira eu estive fazendo uma visita ali na central de urgência e, por coincidência, ali eles têm controle das 11 UPAs. E, por coincidência, tinha 13 pacientes com crise de vesícula. Nossa. Nas 11 unidades. Pode morrer, cara. Aí você imagina só, essa pessoa, na realidade, ele não foi a primeira vez. E sim, provavelmente ele já tinha ido antes, tá? Então, se não fizesse mutirões, tá, de cirurgias eletivas, da hérnia, da vesícula, catarata, cirurgia vascular, enfim, todas aquelas cirurgias, né, que são de extrema necessidade, aí a fila começa a crescer. E quando eu fui secretário municipal de saúde, nós fizemos isso, tá? O Hospital Pênfico operava, a gente tinha um convênio Secretaria Municipal de Saúde com esse Hospital Pênfico, São Julião. Agora, o SUS, dizem que é o melhor plano de saúde do mundo, né? Quer dizer, para todo mundo, a qualquer custo e a toda hora, né? E aí tem a questão do dinheiro público, que ele também tem os seus limites, né? O senhor acabou enfrentando esse desafio de sair do papel de fiscalizador, né, com o legislador e tal, para ser, na época, secretário municipal de saúde. Foi uma decisão que o senhor tomou num momento muito dramático para Campo Grande, né? O que te motivou a fazer isso? É poder mexer melhor com o sistema que o senhor conhecia já tão bem, para cuidar, para fiscalizar, para analisar o orçamento público? Porque o que me estimulou, primeiro, eu já tenho aquele trabalho social de atendimentos. Segundo, eu sou de carreira da CESAL, da Secretaria Municipal de Saúde. Eu sou concursado, tá? E conheço, atendo na base, tá? Nas unidades de saúde a gente conhece a realidade. E eu sabia de muitas coisas que poderiam ser melhoradas, tá? Se tiver um comando que fizesse essa orientação. Então, tudo isso aí me levou a aceitar o convite. Porque em pouco tempo o senhor teve bons resultados. Exatamente. Eu tive, graças a Deus, nós tivemos, porque na época, eu lembro bem, nós tínhamos 18 mil a fila de raio-x. Nós conseguimos zerar em 2, 3 meses. Tá? Nós tínhamos problema de mamografia. Foi arrumado um mamógrafo lá no 100 e zerou a fila. A mesma coisa na ultrassom, a mesma coisa nós queremos a consulta única, né? Não só na urologia, como na ginecologia, principalmente a ginecologia, que é uma especialidade, a mulher ia lá, fazia o preventivo, fazia a ultrassom, era consultado pelo próprio ginecologista, então isso que nós chamamos de consulta única. Então isso aí facilitou muito, tá? A única coisa que ficamos assim para conversar e tal era criar o 3º turno das cirurgias eletivas da Santa Casa. Mas você sabe, tudo isso aí precisa de recurso. E realmente, na época, tinha como agilizar ou apertar por aqui ou fazer algumas mudanças para poder atender. Porque isso aí, o que acontece? Aí vai facilitando. Você observa hoje por que existe essa crise entre o Estado, o município, a Santa Casa. É tudo basicamente por falta de recurso. Então, se não criar um plano um pouco diferente, ou seja, na base de protetividade... Tudo é muito emergencial, né? Exatamente. Se o senhor tivesse ficado mais tempo,
podia ter pensado numa política de longo prazo para essa área. Né? Então, eu acho o seguinte, a primeira coisa que nós temos que valorizar é a atenção básica. Tá? Aquelas consultas de ambulatório que tem que ser agilizada mais rápida, como também aqueles exames complementares, tá? Aqueles exames complementares, ultrassom, exame de sangue, para ser mais rápido e o retorno desse paciente ao médico também. Criação de mutirões de saúde em todas as áreas para poder diminuir a fila de espera, a necessidade da população. O senhor sempre foi muito focado no regional, no local. Até pela carreira como vereador, né? Também por ter esses projetos sociais que o senhor falou e tal. E aí, como secretário, estando lá também no Executivo, na época viu outro drama da saúde pública, que é a judicialização. Né? E aí a judicialização ela depende de ser resolvida antes, né? Mas aí fica aquela bola de neve e tudo mais. O senhor acha que em Brasília pode ser mais feito um trabalho para que o Brasil consiga resolver essa questão da judicialização na saúde? São bilhões e bilhões que acabam sendo gastos, né? Mediante decisões judiciais e tudo mais, e aí o dinheiro sai do mesmo lugar sempre, né? Que aí escancara a falta de planejamento para políticas públicas que a gente tem no nosso país. O ano passado, por exemplo, aqui em Campo Grande, foram praticamente 20 milhões, né, que foram gastos na judicialização. Bom, veja bem. Dinheiro certo, né? É dinheiro porque vem surpresa, mas judicial, aí bloqueio na conta e não tem como fazer. E aí, 20 milhões, mas muitas histórias, né? Sempre pessoas que podem morrer ou pode ter uma limitação se aquilo não for feito. Exatamente. E são cirurgias que, às vezes, você paga um preço que poderia sair pela metade ou um terço daquele preço. Ou seja, ainda encarece também. Quando tiver em formas normais. Na época, quando fui secretário municipal de saúde, nós criamos, dentro da Defensoria Pública, nomeamos 2 enfermeiras para que, quando o reclamante fosse lá na defensoria, passar pela enfermagem para fazer o levantamento, ver o que está acontecendo. Elas ficavam lá dentro da defensoria. Ficaram lá dentro. Inclusive, hoje, estão lá também, mas não sei se eles têm aquela autonomia como tinham na minha época. Tá? Então, naquela época, surgiu exatamente o convênio comigo, com o procurador da defensoria daquela época. E aí, isso aí facilitou muito, inclusive aquelas queixas, aqueles processos, caíram praticamente uns 70%. Porque era um probleminha simples de resolver. Às vezes, alimentação, fralda, alguma cirurgia que poderia dar uma atenção melhor, sabe, algum medicamento de alto custo que realmente o paciente tem razão. Então, você poderia resolver. E principalmente quando você tem o apoio também da Defensoria Pública, tá? Eu acho que nós temos que caminhar para isso, tá? Temos que ter uma Câmara para resolver, tá? E ter uma autonomia, tá? Uma autonomia, talvez um TAC com o Ministério Público, com a própria Defensoria Pública, né? De fazer uma autonomia para o secretário para poder resolver esses certos problemas. Por exemplo, uma cirurgia de vesícula, um exemplo, que você paga 15 mil na tabela social, se ela for judicializada, ela vai sair por 40, 50 mil reais. Quer dizer, no mercado também, né? Exatamente, porque vem a ordem, a secretaria tem que cumprir, tem que pagar, aí vem o bloqueio, não tem outro jeito. Então, acho que no diálogo, na negociação, a gente consegue superar muitas coisas, sabe? E, lógico, como deputado federal, deputado estadual, ou até um vereador também, de capital, por exemplo, ou até do interior, seja onde for, tem como negociar desde que há um interesse, né, das partes para resolver o problema. O prefeito que colocou o senhor como secretário municipal de saúde, depois ele acabou saindo para a volta do prefeito que tinha entrado, ficou aquela confusão na cabeça do Campo Grandense. Isso é um prefeito que te deu bastante autonomia para trabalhar nessa área, né? Faltou tempo e faltou paz também, né? Porque o ciclo Olarte, ele não teve paz e ele também não teria tempo do jeito que as coisas estavam em Campo Grande. Cada minuto
era como se fosse uma hora, né? De tanta coisa que acontecia. Eu lembro que eu estava na imprensa, acompanhava isso. O senhor às vezes queria dar notícias boas e não conseguia, porque tinha uma novela política por trás ali e acabava tomando o noticiário. Não, realmente, tudo isso atrapalhou, porque primeiro você não tinha paz, né? Tinha o fake, que noticiava notícias negativas, notícias disso, né? Tinha aquelas denúncias vazias ao Ministério Público, aí você tinha que responder. Tinha, inclusive, também a população que estava precisando de atendimento. Então, na realidade, a gente... E a saúde nunca espera. Não espera, a gente vivia uma turbulência permanente ali. Era uma turbulência permanente. Ao mesmo tempo, foi o teu momento mais protagonista, né, na vida pública, né? Porque o senhor, naquele mandato de vereador, o senhor já era um destaque no primeiro dia, né? Quando tem a eleição para a Câmara, para a Câmara Municipal, o senhor chega a ser cotado por algumas horas ali como nome para ser o próximo presidente. Depois o senhor acaba não sendo presidente, fica como um vereador, mas é um vereador que se torna depois secretário municipal, e isso teve todo um bônus e um ônus, né? Eu sempre falo, né? O destaque ele tem seu preço. É verdade. Né? O senhor, talvez nos mandatos anteriores, nunca foi tão falado, tão citado em questões estratégicas, tanto poder o senhor teve, né? Mas ao mesmo tempo, como o senhor falou, numa política conturbada, difícil que estava, também passou a ser alvo de críticas, de denúncias, disso e aquilo. O que o senhor faria diferente daquele mandato, que foi um mandato desafiador para todo mundo, né? Entre 2013 e 2016. Né? E era uma Câmara bastante técnica, né? Pessoas que estavam ali faz muito tempo, pessoas que tinham domínio do que estavam fazendo, mas como o senhor falou, não tinham muita paz para trabalhar e viviam uma guerra política contra o Executivo em dados momentos. Eu, graças a Deus, naquela época, quando fui secretário municipal de saúde, nós tínhamos um time de carreira dentro da CESAL, quase 90%, são experientes e tinham capacidade de executar a sua tarefa. Então, eles ajudaram bastante. Que ajuda no momento de pressão. Exatamente. Então, o sucesso que eu tive foi sucesso de todos, na realidade, porque se não tivesse esse time, a gente não tinha chegado. E, no entanto, a maioria desse pessoal continuam lá, inclusive dando uma sustentação, dando um apoio, trabalhando, inclusive, para a melhoria. O que eu acho que precisa dar mais autonomia para essas pessoas tomarem as decisões, porque eles estão ali na ponta, eles sabem o que está acontecendo e sabem qual a solução. Então, ou seja, de todas as áreas do Executivo, a que exige uma velocidade maior é a saúde. A saúde. Porque as outras secretarias, lógico, exigem, mas você fez o planejamento e tal, é só controlar e manter. Agora, a saúde, cada dia você tem novidade, porque as doenças estão aí. Você vê a pandemia que nós tivemos 2 anos. Eu ia perguntar para o senhor, quando acontece a pandemia, né, em 2020, que foi uma coisa que desafiou todo mundo, né, no mundo inteiro e tal. O senhor chegou a ficar pensando, puxa, imagina se eu tivesse lá como secretário municipal, ou se eu tivesse como participar mais dessas decisões, porque eu acho que nunca também foi tão testado o Executivo nessa área como na época da pandemia, né? Por conta dessa questão que o senhor falou, das novidades, da vanguarda que era exigida, né? E da pressa também e da incerteza das pessoas, né? Mesmo não sendo secretário nessa época, mas eu dei as minhas sugestões, minhas colaborações. O senhor sempre é consultado? Sempre. Eu dei minhas colaborações, inclusive visitei várias vezes o secretário de saúde, tanto isso é o atual, importante as pessoas anterior. verem, né, doutor? Porque, ou seja, para muita gente hoje em dia que vê uma política polarizada, um brigando com o outro, ou é um ou é outro, ou as coisas têm que ser apenas de um jeito e tal. Para quem conhece a política, para quem atuou na política como o senhor atuou, e principalmente atuou também em áreas muito técnicas, né? A saúde ela é muito técnica. O dia a dia da política é de conversar, de dialogar, de negociar, de entender limitações. Essa é a verdadeira política, né? Eu concordo com você. Eu acredito que a melhor maneira é o diálogo. A melhor maneira é a negociação. Mandato, às vezes, para ser ouvido, ou mesmo estando no mandato, vai ouvir também pessoas, né? Exatamente, como o nosso pré-candidato ao
governo André Putinelli fala: o governador que não dialogar com os deputados, o prefeito que não dialogar com os vereadores, ele, vamos dizer, é burro. Vamos falar umas palavras assim. Por quê? Porque isso aí cria confusão e vai criar briga e desentendimento, e quem vai ser prejudicado é a nossa população. Tá? Então, eu acredito assim, a política é a arte de saber negociar, ceder, apertar e saber usar o bom senso para você poder chegar, servir a população. Isso que é o importante. Agora, fazendo uma retrospectiva daquele período histórico para Campo Grande, o senhor é cotado como possível presidente da Câmara naquela situação, que acaba sendo depois o Mário César. E depois é cotado também como primeiro líder do Bernal na Câmara, que o senhor acaba não sendo, mas teve uma política sempre de conversar com ele, uma política amistosa pelo bem da cidade. Se tivesse sido o senhor líder dele naquele primeiro momento, logo de começo, que foi muito conturbado, né? Você acha que teria sido diferente? Ajudaria mais, assim? Porque precisaria disso, né? De um consenso maior, porque depois houve a ruptura e a gente já sabe. Não, veja bem, não é questão líder, porque você ser líder da bancada na Câmara, tá? Os vereadores vão levar as reivindicações e você tem que levar o prefeito. Se o prefeito não atender, você passa a ser um mensageiro, leva e traz. Você entendeu? Então aí fica difícil, tá? Então a questão não é... Agora, eu vou ser sincero aqui, inclusive eu vou revelar pela primeira vez aqui, eu dei muito conselho para o Bernal na época, sabe? De ter um diálogo aberto. Você era um dos poucos vereadores que ele ouvia. Vocês chegaram a ser vereadores juntos, né? Fomos vereadores juntos. Eu dei muito conselho para ele. Falei, ó, você tem que ter o diálogo, o bom senso, receber os vereadores, conversar. Porque se ele tivesse me ouvido naquela época, ele era reeleito e, quem sabe, ele é o nosso governador atual. Porque a popularidade dele é grande, tá? Era grande. Não sei como está hoje, mas lá atrás era grande. Mas cada um tem um jeito de se pensar. Mas se ele tivesse me ouvido, hoje ele estava num patamar de um governador do estado. Aí, naquele mandato, né, vem o maior desafio da tua carreira, que é a Operação Coffee Break. E até tem um erro jurídico naquela operação. Depois de ficar horas para dar um depoimento, o pessoal te mostra um cheque que tem uma rasura, né? Que tem alguma coisa ali e tal. Que é o que abre precedente depois, lá na frente, para se questionar a questão da operação. Depois vários vereadores resolveram e o prefeito foi cassado mesmo, mas foi cassado depois de ter terminado o mandato, né? Como que foi lidar com aquela situação dos superpoderes do Ministério Público, por conta de uma lei recente naquela época, eles passaram a poder ter poder de polícia, né? E aí, naquela situação, a cidade mesmo ficava um pouco assustada, né, com o que acontecia no noticiário político e virou policial, né? Para se justificar determinadas situações que até vocês tinham dificuldade para entender o que estava rolando. Por exemplo. Exatamente. Aquele questão do cheque que você mencionou, na realidade, detalhe pequeno, pouca gente lembra. Na realidade, o que aconteceu? Era uma confusão. A pessoa era funcionário da empresa, recebeu o cheque em setembro de 2013, das férias dele, que era 4 mil e pouco da época, e recebeu um outro cheque no ano seguinte, tá? Que na mesma época de setembro também, um pouquinho a mais das férias dele. E por coincidência, não sei que é sorte de quem, esse funcionário tinha conta na mesma agência do Banco do Brasil onde eu tinha conta, onde eu tenho até hoje. Sim, sim. A minha conta era 5577/8. E desse funcionário era mesmo o número 5577/9. Então, o último número que mudou. O meu é 8, o dele é 9. E aí, o promotor que investigou o caso, eu não sei como que aconteceu, de certo ele digitou os primeiros números, e aí apareceu meu nome e deve ter aparecido o nome do outro. Então, como meu nome apareceu, eu falei, não, esse aqui foi depositado na conta dele, que seria minha. E para você conseguir provar isso?
O que é o que muita que gente deu. que tem, por exemplo, o cara tem o mesmo nome que outra pessoa em outro estado, que como acaba cometendo alguma coisa errada e tal. Mas isso não só o senhor, né? Eram, no caso, mais de 10 vereadores, 14 vereadores, tendo que provar a inocência de uma acusação que não precisava provar nada também. Exatamente. Porque na realidade... Que era o momento de se acusar. Porque na realidade esse caso aí, dessa operação, ela, na realidade, o que aconteceu foi mal investigada, porque se tivesse feito uma investigação justa e imparcial, sem tendência nem para o A nem para o B, eles iam chegar à conclusão que nenhum dos acusados tinha culpa, sabe? Só que é igual você resolver, por exemplo, um problema de matemática, tá? Quando você começa a desenvolver... Eu gostava muito de matemática quando era no segundo grau, até... eu fui até professor. Então, vamos supor, você quer chegar a um resultado, você começa a desenvolver o problema e você consegue chegar naquele resultado, mesmo que o resultado não é certo, mesmo que é errado, porque você faz umas manobras ali. O que aconteceu com essa investigação? Então, ela não foi imparcial, porque se tivesse sido imparcial, tá, teria inocentado todos sem precisar denunciar ninguém. Mas, vamos botar nos últimos 6, 7 anos, com o WhatsApp mais pulverizado na mão de todo mundo, mais acesso à internet, celulares e tudo mais, e as redes sociais mais polarizadas, e esse sentimento antipolítica, a gente tem aí um caldeirão que complicava qualquer situação de diálogo também, para explicar uma situação e tudo mais, e aí vinham pré-condenações que dificultavam até a atividade política de vocês, né? Muita gente dizendo que houve um golpe, houve tudo. Como que é para o senhor, às vezes, lidar com alguém que venha conversar com o senhor sobre isso e te acusar praticamente, mesmo com tudo já resolvido pela justiça, falar assim, olha, o senhor derrubou o prefeito, o senhor não deixou o prefeito governar, porque o próprio ex-prefeito diz isso, né? Politicamente, para ele, é a versão dele, né? E ele vai dizer isso para sempre. Né? E o que fica para a história é o mandato fracionado dele e do cara que era o sucessor dele. Também foi escolhido por ele, mas depois acabou sendo uma cisão dos dois ali. Né? Porque na realidade a história, cada um conta do jeito que ele acha. Né? Por exemplo, vamos falar da Segunda Guerra Mundial. Se a Alemanha tivesse vencido a guerra, os americanos e os aliados eram os bandidos. Mas como a Alemanha perdeu, então a Alemanha passou a ser a bandida, vamos dizer assim, né? Um termo mais simples. Então, é lógico, cada um acha, mas tem a justiça, né? Porque eu confio muito na justiça, a justiça nossa é maravilhosa, é justa, e ela que decidiu, ela que decide tudo e sabe o que é verdade. Por quê? Para você julgar um caso, você tem que ouvir as duas partes. Né? E as duas partes têm que apresentar as provas. Se realmente a prova, é lógico, o juiz vai condenar um dos lados. Agora, o senhor, mesmo passando por esse terremoto na tua vida pública, na tua atuação de vida pública, assim como outros passaram, o senhor sempre foi sereno, sempre foi tranquilo, sempre mostrou ser igual a quando estava no mandato, mesmo nessa situação. O que te fez buscar esse equilíbrio de continuar fazendo política da mesma forma, apesar da política ter mudado bastante? Hoje a política não é mais ácida, mais pesada, talvez, né, por conta das circunstâncias. Só continua igual, faz política do mesmo jeito, e muita gente poderia ter ficado diferente, né? Depois daquilo vai ficar revoltado, ou entrar na mesma onda e tal. O senhor manteve a mesma linha, talvez por isso que foi convidado a ser pré-candidato a federal. Não, exatamente, porque eu tenho meu princípio de a gente ser justo e procurar se corrigir o máximo. Não é que eu não posso errar, eu posso errar, mas eu procuro errar menos, tá? Tanto como médico, como na minha vida profissional, vida política, pública. Então, sempre procurei isso aí. Então, quando tem uma acusação, lógico, se eu estou errado, eu quero pagar meu erro. Naquela época, o senhor chegou a ouvir nos corredores da Câmara ou de algum vereador importante, nós vamos derrubar o prefeito?
Existia isso? Não, isso aí não existia nenhuma, não, sabe? Isso aí Até não porque a cidade teve sofreria nenhum. muito, né? Inclusive, olha, a derrubada do Bernal foi assim, determinada no último momento, entendeu? Então não teve nada disso. O calor político era muito forte. É muito forte. O problema é que o Bernal, com todo respeito, ele não soube ter o diálogo. Porque se ele tivesse um diálogo com os vereadores, ele tinha todos, tá? Ele tinha todos. Até porque ele tinha sido da casa. Sabe? Você vê, todo prefeito que assumiu a Câmara, tá? Tinha todos. Vamos pegar um exemplo, o ex-governador Zeca do PT. O Marquinhos assumiu com 2, né? Vamos pegar o ex-governador Zeca do PT. Quando ele assumiu o governo, ele só tinha 2 deputados estaduais e 22 era contra. Quer dizer, eram do outro lado. E, no entanto, ele abriu um diálogo, soube negociar com os deputados, chamou os deputados para participar no seu governo, tá? Através de secretarias, através dos projetos de leis, tudo isso aí. E ele conseguiu dominar. E, no entanto, ele conseguiu ser reeleito e ficou 2 mandatos, tá? E nem se falava. E você sabe, quando o pessoal falava do PT, já fala que é da oposição, disso, daquilo. Não, ele soube dialogar com todos. Não houve radicalismo. Então, o exemplo do ex-governador Zeca, eu acho que tem que ser seguido por qualquer governante, seja governador, seja presidente da República, seja prefeito, porque é assim que constrói, tá? Assim que constrói. Não adianta, por exemplo, eu querer assumir o governo para me perseguir os meus adversários. Acabou a eleição, todo mundo junto, tá? Vamos construir, vamos trabalhar em conjunto. Aquela legislatura começa com o Zeca, né? Você vira colega de legislatura, não só o senhor, como os outros 28, né? Os outros 27 do Zeca. O Zeca foi eleito lá em 2013, 2012, eleito com o senhor. Aí depois ele vira deputado federal em 2014, né? E depois vira vereador. Não, virou vereador comigo, meu colega. Isso. E depois ele vira, que ele sai um ano depois, candidato a deputado federal. E você vê, foi boa até a sua lembrança. O próprio Zeca, que era vereador naquela época, ele falou, não vou votar contra o Bernal respeitando o voto popular. Foi esse o motivo. Se for julgar o Bernal, votaria pela cassação dele. Mas respeitando o voto popular da população, eu vou votar contra a cassação. Então você vê, por aí você já tira o exemplo, tá? Então todas essas conversas de falar que comprou, pagou, fez isso, fez aquilo, tudo é conversa, tá? Tudo é novela que não tem nem cabimento e nenhuma prova, tá? Outra coisa, você me chama aqui para dar uma entrevista. Se você me chamar, Jamal, vem aqui tomar um cafezinho comigo e vamos dar uma entrevista. Quer dizer, eu vim tomar um café com você. Sim. As pessoas agora, vamos interpretar que o cafezinho é uma propina? Sim. É errado. Então, eu acho que a gente tem que pensar... A criminalização de tudo é meio que absolvição de tudo, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, a gente tem que usar o bom senso, né? O bom senso. O bom senso em tudo. Então, o exemplo do Zeca, eu acho que fala todos os problemas, tá? Você pode, inclusive, convidar, se não me engano, o Zeca também é pré-candidato a deputado estadual. Você pode até perguntar para ele essa pergunta, você votou a favor do Bernal ou contra? Ele vai falar para você com toda certeza, porque eu era colega dele como vereador, porque é aí que ele foi eleito deputado federal, né? Ele ficou 2 anos colega meu como vereador e depois foi eleito deputado federal. Nesse retorno, né? O senhor fala que nunca saiu, mas depois vem para um momento bem decisivo, né? Uma pré-campanha, agora futuramente deve passar para a convenção e participar da campanha. Como que você tem sentido o eleitor desse Brasil de hoje, esse Brasil de inflação, esse Brasil que as pessoas estão com menos poder aquisitivo, né? Muitos no desemprego ou no emprego pior, né? Como que o senhor vê esse Brasil, esse sul-mato-grossense de hoje, esse Campo Grandense de hoje? O senhor rodou muito em Campo Grande, que o senhor conhece bem.
E vamos conversar com essas pessoas, qual que tem sido o apelo delas para um político? Eu tenho andado muito aqui em Campo Grande, como no interior, né? De mais 60 municípios que eu andei, ou fazendo as visitas, ou os atendimentos na área de saúde. E a gente tem sentido o seguinte, que o eleitor, ele está com uma outra cabeça diferente, está mais consciente, está mais maduro. Ele está sentindo as dificuldades que tem, principalmente depois que nós passamos pela pandemia. Eu acho que isso aí chacoalhou a maioria das pessoas, né? Que viu que um vírus desconhecido matou tanta gente morreu, né? Então aí eles começaram a pensar o futuro. E isso acabou gerando, inclusive, a crise econômica, né? Que, graças a Deus, a gente está começando a sair. E como médico, como que você viu? A classe médica também ficou dividida? Uns falavam para usar tal remédio, outros falavam para usar outro remédio, né? Tinha uma série de decisões que elas iam sendo passadas para a população ao longo do período da pandemia, né? Até chegar a vacina, depois eu acho que deu uma resolvida grande. Porque você sabe que esse vírus, na realidade, pegou todo mundo de surpresa, né? Os Você cientistas... chegou a pegar Covid também? Não, graças a Deus eu não tive. Mas se eu tive sintomas leves, né? Não cheguei nem a sentir. Mas eu segui todas as recomendações, né? Usando máscara, álcool gel, tomando os cuidados, tudo isso aí, também. Exatamente, tudo isso aí eu segui direitinho. Você chegou a perder alguém próximo? Tenho muitos amigos, eu perdi, tá? Perdi muitos amigos, inclusive por uma coincidência, há 2, 3 meses aí, perdi um grande amigo meu, e até ele tinha me enganado. Ou seja, dizendo, já nesse ano, né? Foi agora esse ano. Ele tinha me enganado, ele falou que tinha tomado 2 doses de vacina, na realidade ele não tomou nenhuma, porque só descobri quando ele pegou o vírus, ficou internado no regional, ficou entubado, e ali na anamnese que eu vi, ele próprio relatou lá que não tomou nenhuma dose. E acabou falecendo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando surgiu o início, ninguém sabia qual que é o tratamento exato. Tá? Ou seja, se a doença está faz tempo. Se era não cloroquina. Não se sabia. Não sabiam. Então, existiam várias teorias. Tem pessoas que falam, o fulano usou, teve um resultado. Fulano tal. Eu, como médico, eu cheguei para escrever cloroquina. Eu não nego, lá atrás. Tá? Por quê? Porque a pessoa está com Covid. E quando você fala Covid, é sinônimo de morte. Então, você tinha que fazer alguma coisa. E eram hospitais cheios, não tinha lugar. Então, às vezes, o paciente chegava e falava, doutor, me prescreve aquele coquetel da cloroquina, porque sem aquele não posso pegar. Eu fazia a receita. Tá? Fazia as duas condutas, na realidade. E aí, aos poucos, a gente foi vendo, lógico, foram feitos os estudos, tal, e aí foi verificando que a cloroquina faz bem, faz mal, tal, e aí foi abandonando. E graças a Deus também com o surgimento da vacina, onde eu fiz muitas palestras, tá? Fiz muitos, inclusive, live, gravação no YouTube, alertando a população, pedindo para tomar vacina, tomar todos aqueles cuidados, porque são importantes, né? São importantes. E, inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade, você que está nos assistindo agora, se você não tomou nenhuma dose, vai na unidade de saúde, toma a primeira. Se você tomou 2 ou 3, falta a quarta, se chegou a sua vez, pode tomar, porque as vacinas estão disponíveis. E outra coisa importante, que a vacina nunca fez mal para ninguém. Tá? Todas as histórias das vacinas, desde que surgiu lá atrás... E teve até muito hoje, fake também, né, sobre a vacina. Né? Tudo fake. Vamos deixar as confusão, desentendimento político de lado e vamos obedecer à ciência, porque a ciência é que fala mais alta, tá? A ciência fala mais alta. Então, a vacina nunca fez mal para ninguém. Pelo contrário, sempre faz o bem. E, principalmente, a gente observa, eu como médico atuante, ainda estou na ativa, a gente observa que os pacientes que tomaram vacinas
pegaram Covid, mas sintoma leve, sem precisar internar, sem ficar no hospital tomando remédio em casa e fazendo aquele isolamento que é de prática. Então, você não tomou a vacina, procure o mais rápido a unidade de saúde mais próxima para tomar sua vacina. Agora, para finalizar, falando de André Puccinelli, né? André, voltando, talvez aí o pré-candidato mais velho de todos aí, né? E a gente tem a chance de ter um ex-governador podendo chegar a um segundo turno, né? Ele está muito bem nas pesquisas, né? Como que o senhor vê o André de hoje? O André que está de volta, o André que passou por tanta coisa, né? Nesse período aí que ficou fora do poder. O André que o senhor conheceu como prefeito, né? Antes de ser governador. O MDB também caminhando aí, um partido que o senhor sempre já foi do MDB, conheceu sempre de perto também, né? Então é um partido em reconstrução, como o PT também está em reconstrução, como o PSDB também busca uma renovação. Como que o senhor vê esse André no mundo de hoje? Olha, eu vejo o André Puccinelli uma pessoa ativa e, apesar da idade, ele está mais novo, tá? Se eu for dizer quantos anos ele teria hoje, dessa atividade que ele tem, eu faria que ele está com 40, 45 anos de idade. Tá? Você não imagina a cabeça dele. Excelente, memória de pessoas que ele conheceu lá atrás. Ele lembra de fatos, lembra até daquelas historinhas que eles conversaram, sabe? É uma pessoa ativa que começa das 5 da manhã, passa até meia-noite e não está cansado. Recebe muita gente. Você tem uma ideia, cada viagem nessa caravana 15 que tem sido feito, que começa quinta e termina sábado à tarde, ele visita 7, 8 municípios e está ali, ó, conversando, conhecendo as pessoas um por um, sabe, cada pessoa tem uma história. E eu tive a oportunidade de acompanhar a caravana 15, inclusive vários finais de semana, e você não imagina o carisma, o amor que a população tem por ele, tá? O amor e o respeito que eles têm por ele. Olha, eu sou suspeito de falar, mas eu vou dizer uma coisa, que ele é muito querido pela nossa população, não só de Campo Grande, e sim do interior todo. Não tem um município que ele não tem amigo, não tem um parceiro político e conhece todas as histórias. Então, eu acredito que o nosso pré-candidato a governador, André Puccinelli, está preparado para governar o nosso estado, tá? E outra coisa, ele vai vir com uma cabeça diferente, tá? Uma cabeça diferente. Que às vezes também ficar fora do poder ajuda, né? Ajuda, reciclar, porque quando você fica fora da política, você começa a enxergar tudo na sua frente. Ah, se eu estivesse no governo, não faria isso, tá? Eu fazia aquilo, sabe? Então, você vê, ele voltaria com certeza. E o nosso Estado, sem dúvida nenhuma, precisa de um pré-candidato como o André Puccinelli, tá? Precisa porque, como disse, nós estamos passando uma fase muito difícil, né? O Estado, o Brasil, o mundo todo, e precisa de alguém que faça o melhor para o nosso Estado. Você acha que ele conseguiu unificar forças políticas nesse retorno dele? Eu acho que era o que sempre se esperava dele também, né? A mobilidade que ele teve ao longo da carreira, né? Que agora parece que está demonstrando isso também, além de renovar, unificar também muita gente em torno de um projeto. Né? Exatamente, ele conseguiu. Sozinho, ninguém consegue nada. Né? Ele conseguiu unir todas as classes, os jovens, os adultos, da meia-idade, a terceira idade. Tá no poder. Ele conseguiu, ele tem uma articulação fora de série, tá? Ele não tem esse rancor de nada, ele é do bem, sabe conversar, sabe negociar, sabe dialogar, isso que é importante, e a política, e sabe ouvir também, tá? Ele sabe ouvir, porque se você tem uma reclamação para falar, ele gosta de ouvir e se corrigir se tiver errado. E se tiver certo, ele vai mostrar por que ele fez aquilo e por que isso aconteceu.
O senhor fala isso mesmo também tendo um bom relacionamento com outros pares aí que estão na disputa também, né? Sim, sim. Olha, muito bem com o Marquinhos. Eu não tenho nada de reclamar de todos os pré-candidatos, pelo contrário, tá? São preparados, mas o nosso pré-candidato, André Cucinelli, é o melhor, tá? Melhor porque o histórico dele, dois mandatos de prefeito, 2 mandatos de governador, foi deputado federal, foi deputado estadual, foi secretário estadual de saúde. Inclusive, essa regionalização do nosso estado, foi ele que criou na época do falecido governador Wilson Martins Barbosa. Então, o pré-candidato André, realmente, ele lidera, ele ganha nisso aí, no seu currículo, no seu trabalho. E além do mais que eu falo para você, que ele ainda é jovem, tá? Apesar da idade, mas ele realmente, eu posso te afirmar, ele está muito melhor que eu. Sério? Pelo pique? Com pique, ele não tem cansaço nenhum. Até porque depois é uma maratona, né? Caso vença, né, governar o estado por 4 anos ou talvez 8 anos, é um desafio enorme, né? Às vezes as pessoas falam assim... O mandato político envelhece bastante. Né? Agora, por exemplo, você vê, ele foi para Porto Murtinho, né? Ele saiu 3 da madrugada aqui para chegar lá, para estar 8 horas numa audiência com o prefeito. As pessoas acharam que ele foi de avião, e ele foi de carro. Então, você vê a disposição dele, tá? Então... Até porque também isso é uma vantagem, né? Vocês com disposição, com vigor, são pessoas que têm experiência, né? Que conhecem bem a política, conhecem bem o Mato Grosso do Sul, as áreas, né? Então também corta esse caminho nisso, né? Muita coisa, né? Não, sem dúvida nenhuma. E os problemas se repetem também, né, doutor? Os problemas se repetem. A experiência vale tudo, né? O André Cucinelli, como secretário estadual de saúde, tem uma experiência. Foi governador 2 mandatos, tem uma experiência imensa, foi o prefeito, e eu, como ex-secretário municipal de saúde, a gente tem experiência na saúde pública. Então, somando todas essas experiências, né, essa vivência, com certeza nós temos soluções. O senhor já tinha sido convidado antes para ser secretário municipal de saúde, antes daquela situação? Sim, eu fui convidado em dezembro de 2013, pelo ex-prefeito Bernal. Ele também queria o senhor? Queria. E aí eu não quis na época, porque aquilo que eu estava falando, você falou até de ser líder, porque não adianta eu ser líder... O senhor chegou a ser cotado como futuro secretário de saúde naquela época, chegou a ser cotado como líder, ficou muito perto da eleição de presidente da Câmara Municipal. Exatamente. E depois virou secretário municipal de saúde. Tudo ao longo daqueles 2 anos ali, 3 anos, bem intenso. Foi muito tenso. Foi muito tenso, sem dúvida nenhuma. Agora, eu digo para você, o importante a todos que querem, inclusive até os jovens, né, que pensam um dia seguir a carreira política, o meu conselho, da minha experiência, sempre é ter o diálogo e saber ouvir muito, antes de você tomar decisão. E nunca fazer pré-julgamento de nada, tá? Esse aí é o maior erro que a gente comete quando a gente vai pré-julgar alguém. Você tem que ouvir as 2 partes para você pensar e talvez até de tirar dúvida com alguém para depois você tomar a sua própria decisão. Obrigado pela vinda aqui mais uma vez. Muito obrigado, tá? E é um prazer, uma honra estar aqui com você. E quero terminar agradecendo todos os nossos ouvintes, telespectadores que estão nos assistindo, tá? Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a você e toda a sua equipe maravilhosa aí que estou conhecendo hoje, depois de acho que uns 3, 4 anos que nós tivemos aqui. E é uma honra, é um prazer sempre estar no seu programa. Obrigado, doutor. Obrigado.